Olá, boa tarde, boas-vindas a todos à nossa primeira aula desta semana da disciplina de Matemática 1. Estamos na aula 1, hoje terça-feira, dia 11, onde nós iremos fazer a correção da atividade das páginas 169 até a página 175. Na nossa segunda aula dessa semana, quarta-feira, amanhã, nós iremos ver o conteúdo do módulo 3, que é o conteúdo de expressões algébricas, e vocês irão resolver a atividade das páginas 104 até a 107. Logo, convido a todos para abrir o módulo na página 169, onde nós iremos corrigir a questão de número 1. A questão 1 diz: escreva as coordenadas cartesianas de cada ponto indicado no plano cartesiano. Podemos ver que nesse plano cartesiano temos os pontos A, B, C, D, E, F, G, e nós iremos dizer o par ordenado de cada um desses pontos, certo? Podemos ver que o ponto A, ele tem como par ordenado 5 e 2, o ponto B, ele tem par ordenado 3 e 4, o ponto C, menos 2 e 2, podemos observar que o ponto D tem como par ordenado os números menos 5 e 3. O ponto E tem par ordenado os números menos 3 e menos 6. O ponto F tem par ordenado 0 e menos 4. O ponto G tem par ordenado 3 e menos 5. E o ponto H tem o par ordenado 6 e menos 1. Essa foi a correção da primeira questão 1 da página 169. Ainda nessa página, nós temos a questão 2. A questão 2, ela pergunta: quais são as coordenadas dos vértices C e D de um quadrado com 5 unidades de lado, representado em um plano cartesiano em que o vértice A tem coordenadas 2 e 5 e o vértice B tem coordenadas 2 e 0. Galera, o ponto C, ele vai ter par ordenado 7 e 0 e o D 7 e 5. Ou também o ponto C, ele pode ter como par ordenado os números menos 3 e 0, ou então menos 3 e 5, certo? Essas são as coordenadas dos vértices C e D desse quadrado que está sendo tratado na questão de número 2. Assim, nós finalizamos a correção das questões da página 169. Agora, lá na página 170, nós temos a questão 3. A questão 3, ela pede para indicar os pontos a seguir no plano cartesiano. Temos o ponto A com par ordenado 1 e 5, o ponto B 0 e 0, ou seja, esse ponto está no centro, está na origem. O ponto C com par ordenado 4 e menos 4, o ponto D com par ordenado 3 e 0, o ponto E com par ordenado menos 5 e 2, e o ponto F com par ordenado 0 e menos 6. Então, a gente vai dispor cada um desses números nesse plano cartesiano. O ponto A, ele tem como par ordenado 1, no X ele está em 1, e no eixo Y ele está no número 5. Observem a localização do ponto A. O ponto B, ele está bem na origem, ele está no centro do plano cartesiano, O par ordenado dele é 0 e 0. O ponto C, 4 e menos 4. Observem. O ponto D, 3 e 0. O ponto E tem o par ordenado menos 5 e 2. O ponto F tem o par ordenado 0 e menos 6. Essa é a disposição desses pontos no plano cartesiano dessa questão. Questão 3 da página 170. Confiram a resposta de vocês. Galera, ainda na página 170 nós temos a questão 4. Essa questão, ela pede para observar o polígono representado no plano cartesiano. Então tem o polígono quadrilátero, um polígono de 4 lados,
E o item A, ele pede para escrever as coordenadas dos vértices do polígono. Galera, esse polígono, o ponto A, ele tem como par ordenado os números menos 3 e menos 2. O ponto B, o vértice B, ele tem como par ordenado os números menos 1 e menos 5. O ponto C tem como par ordenado os números menos 5 e menos 7. E o ponto D tem o par ordenado menos 6 e menos 4. Essas são as coordenadas dos vértices desse polígono. O vértice A, par ordenado menos 3 e 2. O vértice B, menos 1 e menos 5. C, menos 5 e menos 7. E D, menos 6 e menos 4. Essa questão tem o item B, que ele pergunta quais serão as coordenadas do polígono A, B, C e D simétrico em relação ao eixo Y. Galera, em relação ao eixo Y, o vértice A vai ter o par ordenado 3 e menos 2, né? Ele está no lado oposto. O ponto B, né? O vértice B, 1 e menos 5. O vértice C, 5 e menos 7. E o vértice D, 6 e menos 4. E o segundo ponto desse item, ele quer saber em relação ao eixo X. Né? Em relação ao eixo X, é só a gente inverter os sinais. Então, o vértice A vai ter como par ordenado os números menos 3 e 2. O ponto B vai ter como par ordenado menos 1 e 5. O ponto C vai ter como par ordenado menos 5 e 7. E o ponto D vai ter o par ordenado menos 6 e 4. Essas são as respostas dos dois pontos do item B da questão 4 da página 170. Confiram atentamente as respostas de vocês. Pronto, pessoal. Ainda nessa página nós temos a questão 5. A quinta questão, ela diz: sabendo que as coordenadas menos 2 e 3, 3 e 1, 5 e menos 4 e 0 e menos 2 são vértices de um polígono, responda aos itens. Galera, se o polígono tem 4 vértices, 4 lados, então no item A, esse polígono é o quê? É um quadrilátero, né? Então vocês vão marcar um X na palavra quadrilátero. O item B da questão 5, ele diz: entre os pontos a seguir, quais estão na região interna desse polígono? Galera, os que estão na região interna desse polígono é o par ordenado 2 e menos 2, o par ordenado 0 e 0, que é a origem, e 3 e 0. Esses são os pares ordenados que estão na região interna desse polígono, certo? Então, no item B, esses 3 itens constituem a resposta correta. Essas foram as questões da página 170. Dando continuidade à correção, nós temos a página 171, a questão 6, que diz: se o ponto A tem o par ordenado 1 e 3, e esse ponto é um dos vértices do retângulo ABCD, quais pontos podem representar as coordenadas dos outros 3 vértices desse quadrilátero? Gente, analisando esses itens, o único que pode representar os próximos 3 vértices são os pares ordenados do item C, né? O ponto B com par ordenado 5 e menos 1, o ponto C com par ordenado 0 e menos 6 e o ponto D com par ordenado menos 4 e menos 2. Ainda na página 171 nós temos a questão 7. A 7ª questão diz: o plano cartesiano é dividido em 4 regiões. Como nós vimos na explicação, são 4 quadrantes. Cada uma dessas regiões recebe o nome de quadrante. Determine em qual quadrante se localiza cada um dos pontos a seguir. No item A temos o ponto A com par ordenado 3 e 2. Galera, esse ponto ele se localiza no primeiro quadrante, certo? No item B temos o par ordenado do ponto B, que são os números menos 2 e 1, que se localiza no segundo quadrante. No item C, nós temos o par ordenado do ponto C, que é 4 e menos 3, que se localiza no quarto quadrante.
No item D, temos o ponto D com o par ordenado menos 3 e 5. Esse ponto, ele se localiza no segundo quadrante. No item E, temos o ponto E com par ordenado menos 6 e menos 2. Esse ponto, ele se localiza no terceiro quadrante. E por fim, temos o ponto F com par ordenado 1 e menos 1, que se localiza no quarto quadrante. Então, a sequência é primeiro quadrante, item B, segundo quadrante, item C, quarto quadrante, item D, segundo quadrante, item E, terceiro quadrante e item F, quarto quadrante. Agora, construa um plano cartesiano na malha a seguir e indique esses pontos. Pessoal, eu vou mostrar para vocês esse plano cartesiano e vou dar um tempinho para que vocês verifiquem o plano de vocês. Ó, ele fica exatamente desse jeito. O plano cartesiano que possui os pontos indicados na questão 7. O ponto A está no primeiro quadrante, os pontos B e D estão no segundo, o ponto E está no terceiro quadrante e os pontos C e F estão no quarto quadrante. Essas foram as duas questões da página 171. Continuando a correção, nós temos a página 172, a questão 8. A questão 8, ela pede para observar os pontos indicados no plano cartesiano. Nós temos um plano cartesiano com os pontos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Temos alguns pontos. Escreva os pontos e as coordenadas dos pares de pontos simétricos em relação o item A ao eixo X. Então, nós temos B com 2 e 1 e o ponto K com par ordenado 2 e menos 1. São opostos, são simétricos. Também temos D e I, são dois pontos simétricos com par ordenado menos 1 e 4. E o ponto I com par ordenado 1 e menos 4, certo? Também temos mais dois pontos opostos, que são os pontos F e K, com os pares ordenados, o ponto F menos 5 e 2 e o ponto K menos 5 e menos 2. Além disso, temos mais dois pontos no item B, em relação ao eixo Y. Temos o ponto B e o ponto E. Também temos o ponto G e o ponto L. Esses são os pontos opostos, simétricos em relação ao eixo X no item A e em relação ao eixo Y no item B da questão 8. Ainda nessa página 172, nós temos a questão 9. A nona questão, ela diz: ao lançar dois dados, um vermelho e um azul, Camila obteve os resultados a seguir. No primeiro lançamento, no dado vermelho, vieram 6 pontos e no dado azul, 1 ponto. No segundo lançamento, no dado vermelho veio 1 ponto e no azul vieram 6 pontos. Vejam, Item A. Indique o resultado obtido em cada lançamento por meio de um par ordenado, em que o número voltado para cima no dado vermelho representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das abscissas, azul representa a posição do ponto correspondente em relação ao eixo das ordenadas. Então, galera, em relação a isso, no primeiro lançamento nós temos o par ordenado 6 e 1, e no segundo lançamento nós temos o par ordenado 1 e 6. Essa é a primeira resposta do item A. Nessa mesma questão temos o item B, que diz: os pares ordenados que você escreveu no item A são iguais? Justifique. Galera, esses dois pares ordenados, embora formados pelos mesmos números, eles não são iguais, certo? Não são iguais porque o par ordenado 6 e 1 indica 6 unidades no eixo das abscissas, que é o eixo X, e 1 unidade no eixo das ordenadas, enquanto o par ordenado 1 e 6
ele indica uma quantidade nas abscissas e 6 unidades no eixo das ordenadas, certo? Essa é a justificativa, tá bom? Essas foram as questões da página 172, que finalizou no item B da questão 9. E agora na página 173 nós temos a questão 10. A 10ª questão, ela pede para observar o plano cartesiano. Vamos verificar o plano cartesiano da questão. Como vocês podem ver, forma uma região triangular com os vértices A, B e C. O item A, quais são as coordenadas dos vértices do triângulo? Galera, o ponto A, ele tem par ordenado 2 e 4. O B, o vértice B, 5 e menos 5. E o vértice C, menos 3 e menos 2. Essas são as coordenadas dos vértices do triângulo formado nesse plano cartesiano. O item B, escreva as coordenadas de 5 pontos na região interna do triângulo. Como sugestão de resposta, vocês podem encontrar outras respostas. Nós temos os pares ordenados 2 e 1, o par ordenado 1 e 0, o par ordenado menos 1 e menos 1, menos 2 e menos 2, ou 3 e menos 3. Vocês podem encontrar outras respostas? Sim. No segundo ponto, ele quer em relação à região externa desse triângulo, que está fora, Como sugestão também, nós temos os pares ordenados 4 e 3, menos 3 e 3, menos 3 e menos 5, 5 e menos 3 ou 5 e 0. Essas são as sugestões de resposta para os 2 pontos do item B da questão 10 da página 173. Certo, pessoal? Vocês podem encontrar outros pares ordenados? Sim. Ainda na página 173, nós temos a questão 11. A questão 11 diz, no plano cartesiano abaixo, há 4 quadrados. Escreva as coordenadas dos vértices de cada um deles. Então, galera, o quadrilátero A, ele tem como vértices os pares ordenados. Menos 9 e 11, menos 3 e 12, menos 2 e 6, 4 e 5. Esses são os pares ordenados que formam os vértices do quadrilátero A. No quadrilátero B, nós temos menos 10 e 3, menos 10 e 7, menos 4 e 6 e 4 e 3, certo? Observando o quadrilátero C, nós temos 2 e 6, 0 e 1, menos 5 e 3, menos 3 e 8. Esses são os pares ordenados que formam os vértices do quadrilátero C. E também temos o quadrilátero C, cujos vértices são formados, se encontram nos seguintes pares ordenados. Menos 2 e 1, 4 e menos 3, menos 10 e 1 e menos 6 e 5. Ainda na página 173, nós temos a questão 12, que diz, na figura do esquema a seguir, o ponto A representa um dos vértices do polígono e tem coordenadas menos 4 e 1. Determine as coordenadas dos demais vértices desse polígono. Galera, os demais vértices têm os pares ordenados que seguem. Tem o par ordenado B, 4 e 1, o par ordenado C, 4 e 3, o par ordenado D, com os números 7 e 3, o ponto E com par ordenado 7 e 5, o par ordenado F com o ponto F com par ordenado 2 e 5, o ponto G com par ordenado 2 e menos 2, e o ponto H com par ordenado menos 4 e menos 2. Então, esses pontos, esses vértices, eles têm esses pares ordenados que estão indicados na nossa correção. Já finalizando a nossa correção, nós estamos na última parte do módulo, onde retoma o que você estudou, na página 174, a gente vai preencher os espaços, os números, aí você vai preencher os números positivos, eles podem ser acompanhados do sinal de mais ou não. Esses números, eles são
maiores do que zero. Os números negativos são acompanhados pelo sinal menos. Esses números são menores do que zero. O zero, a gente estudou, ele é um número que não é positivo e nem negativo, certo? Dando sequência, em uma reta numérica, podemos representar números. Os números à direita da origem são os números positivos. Nós vimos isso na reta numérica. E os números à esquerda da origem são os números negativos. Continuando, tem a reta numérica, como vocês podem observar. Aí vem a distância de um ponto à origem da reta numérica é chamada módulo. Nós estudamos nas operações, na adição com sinais diferentes. Ou módulo ou valor absoluto, e é indicado por esse símbolo. Números que estão localizados à mesma distância da origem, mas encontram-se em lados opostos, são chamados opostos ou simétricos. Inclusive, nós vimos na soma que quando temos dois números opostos ou simétricos, o resultado é zero. Por fim, na página 175, vem em uma multiplicação de dois fatores, se ambos têm o mesmo sinal, então o produto será positivo. Nós vimos que quando os números têm o mesmo sinal na multiplicação, o resultado é positivo. Se eles têm sinais diferentes, então o produto será negativo. Nós estudamos que quando dois números na multiplicação ou na divisão têm sinais diferentes, o resultado é negativo. Em uma divisão, o quociente será positivo se o dividendo e o divisor têm o mesmo sinal. Ele será negativo se o dividendo e o divisor tiverem sinais diferentes. Em uma potência cuja base é um número negativo e o expoente é par, o resultado é positivo. Ímpar, o resultado é negativo. Continuando, em uma potência cuja base é um número diferente de zero e o expoente é um número inteiro negativo, o resultado é igual ao inverso. Inverso da base elevado ao oposto do expoente. Temos aí os exemplos, 7 elevado a menos 2 fica 1/7 elevado ao quadrado. No segundo, tem 9 elevado a menos 5, fica 1/9 elevado à quinta potência. E temos 1/2 elevado a menos 12, fica 2 elevado à 12ª potência. Usamos algumas propriedades das potências para simplificar algumas expressões, como podemos ver aí. Galera, vimos que na divisão a gente diminui os expoentes, então observe como a gente completa. Produto vamos multiplicar os expoentes, No quarto pontinho, o expoente 3, como podemos ver, e a base sendo o número 7 e o número 2 também. Por fim, nós sabemos que o 5 e o 3 estão elevados ao mesmo expoente, e em um plano cartesiano, o eixo x é denominado o eixo das abscissas, e o eixo y é o eixo das ordenadas, como nós estudamos, não é isso? O ponto de encontro desses eixos é chamado de origem. Galera, foi isso que nós estudamos.
Essa foi a nossa correção das páginas que faltavam desse módulo. Eu agradeço demais, que todos tenham uma excelente tarde. E aqui fica o meu muito obrigado.